Pessoal, bom dia. Dando início ao nosso evento, que já é um evento tradicional na nossa cidade. Lá no começo dos anos 90, nós inventamos que faríamos todo ano a Semana da Capoeira. Num determinado período, nós acabamos não tendo o apoio necessário para dar continuidade, mas aí apareceu o nosso amigo Marcão e falou: não, nós vamos sim continuar com a Semana da Capoeira, e assumiu, e foi muito interessante. E nós estamos até hoje nesse toque, nesse tom, sem falhar, sempre nos encontrando dia 1, 2, 3, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, depende desse 3 de agosto, o Dia Nacional do Capoeira, né? O nosso trabalho aqui no museu, na associação dos amigos do Museu de Campinas, é de colaboração. É isso que a gente faz, é tentar mesmo, a gente tentar reunir os capoeiristas em determinado momento, e um projeto de construir alguma documentação a respeito da nossa história e do que está acontecendo na capoeira. Hoje nós teremos então um pouco de conversa sobre capoeira e também um pouco de jogo de capoeira. Está aqui o Célio, meu colega dos velhos tempos, lá dos anos 80, né, na política, na universidade, aqui, né, para dar a colaboração para a gente. E daqui o meu querido mestre Tarzan, que é para nós a razão, é o fundamento de estarmos aqui. O mestre Tarzan, ele é o pai, embora ele não seja tão velho assim, ele é o pai de todos nós na capoeira de Campinas. Qualquer capoeirista em Campinas, vindo de outro lugar ou nascendo aqui, deve reverência ao mestre Tarzan, porque o mestre Tarzan é a nossa história. E na continuidade dessa história estão aí todos os mestres, que depois nós vamos apresentar, porque vão chegar vários mestres ainda, para a gente não ficar fazendo aquela queda, mestre tal, depois chega o mestre. Então, mestres, depois a gente faz a apresentação. E na continuidade dessa história, todos vocês, mas eu devo também fazer aqui a referência ao mestre Maia. Então, na continuidade, nós temos aqui e nós temos lá, e depois todos. Às vezes eu falo, eu apresento o mestre Maia para as crianças como o homem mais velho do mundo, né? E é legal, porque as crianças depois correm para cima dele perguntando a idade dele, né? É bacana. Essa brincadeira tem a ver com o amor que a gente tem pelo mestre Maia e o reconhecimento do papel do mestre Maia na nossa capoeira. Mestre Quilombo, um mestre maravilhoso, um mestre que, quando ele diz algo, nos emociona. Está aqui, foi convidado, veio, né, deixou as outras atividades para vir aqui estar com a gente. O mestre Quilombo vai falar um pouquinho também. Eu só vou compor a mesa. Eu vou passar a palavra primeiro para o Célio. Então vamos com a autoridade geral, depois a gente passa a palavra para os mestres, ok? Obrigado. Bom dia. Primeiro, não sou autoridade alguma, sobretudo aqui no meio de tantos mestres, né? É um servidor público, trabalho aqui no Museu da Cidade, sou historiador já de muitos anos na prefeitura, alguns mestre Maia, me recordo de muita atividade que fizemos já estava começando há um tempo, 30 anos atrás, mestre Tarzan,
Fiquei fora de Campinas um tempo, fazendo outros trabalhos, sempre na área da cultura, e agora até agradeço a acolhida. Estou voltando à minha casa, de onde eu iniciei, meu colega Augusto, a Adriana, nossa diretora do museu, que é super dinâmica, né, nesse processo, e fazendo o museu tal qual ele deve ser feito, um museu aberto, um museu vivo, um museu das pessoas, porque às vezes a gente tem uma ideia de que o museu é um espaço de coisas velhas, né? Um espaço de objetos antigos, que tem que ser reverenciados. Na verdade, um museu é a organização da nossa memória, isso que é um museu, são as nossas referências. Então é um museu vivo, o museu está presente no conhecimento de cada mestre, de cada pessoa. Ele não precisa nem ser tocado, o museu, porque o museu está dentro de nós. E quando nós sabemos cultivar a nossa memória, o nosso passado, nós nos assenhoramos do nosso presente e conseguimos ir adiante para o nosso futuro. Esse é o significado. Então, está realizando todos esses encontros da capoeira aqui no nosso museu da cidade, museu que tem uma série de dificuldades, mas ele tem essa ideia, né, de estar presente em todo o corpo da cidade, é muito significativo para a gente. E como eu estava dizendo, essa história, o que eu teria a dizer para tantos mestres? Eu sou historiador, eu infelizmente não sei jogar capoeira, apesar de admirar a capoeira no nosso futebol. Futebol brasileiro, que é reconhecido, respeitado no mundo todo, agora ele perde um pouco porque ficou muito técnico e a partir da formação de jogadores para o futebol europeu, né? Então volta-se aquele futebol duro, o futebol do Garrincha, o futebol do Pelé, o futebol arte que encantou o mundo todo, ele é uma característica do Brasil, sobretudo a partir da capoeira, do molejo da capoeira, do volteio. Diamante negro. O diamante negro. Na verdade, inclusive, a preparação, às vezes, para o futebol a partir da capoeira. Mas é uma capoeira, mesmo que um desses jogadores não fosse capoeirista, propriamente dito, mas ele traz no sangue, ele traz no DNA esse jeito de brincar, de gingar com a bola. É a ginga que faz o futebol brasileiro encantar o mundo, né? Isso é uma característica muito própria nossa daqui. E a gente, quando vai tentar observar de onde vem todo esse passado, toda essa nossa história, né, a gente tem que remeter lá a Mãe África, que é a mãe de todos, né, porque todos os seres humanos vieram da savana africana, saíram da África um dia, né, e a humanidade nasce lá, e o pensamento da humanidade também nasce lá. Por exemplo, a ética e a filosofia Ubuntu, que nasceu com os reis da Núbia, que era o Alto Egito, né? Tinha o Baixo e o Alto Egito. Os reis núbios eram os reis negros, os reis do Baixo Egito eram de pele um pouco mais clara. E os reis da Núbia, eles desenvolveram uma ética e uma filosofia que se espraiou por toda a África e chegou até os tempos de hoje, e que foi aplicada pelo Nelson Mandela no processo de pacificação da África, na luta contra o apartheid. E se não fosse essa ética, essa filosofia Ubuntu, nascida com os reis da Núbia há 5.000 anos atrás, talvez a África do Sul estivesse em guerra até hoje, porque no apartheid a população branca racista tinha um poderio, né, grande, o maior exército da África, até bomba atômica que eles faziam junto com Israel e tudo. Então imagine se não tivesse alguém com a clara evidência do Nelson Mandela, de um 10 do futuro. E o que é o Ubuntu? Eu sou porque nós somos. Eu não posso estar bem se o meu entorno não está bem.
eu não posso estar bem se o meu companheiro não vive em felicidade. Essa é uma grande filosofia. Só que a gente não trata isso como filosofia. A gente, eu digo, no geral, né? Fosse da Grécia, a gente diria, um grande pensamento grego e firmou as bases da democracia. Fosse da Alemanha, os grandes filósofos alemães, Kant, Hegel. Como vem da África, ele desvaloriza até nas nossas universidades. Para entender a filosofia ética Ubuntu, tem uma história de um antropólogo que na África do Sul ele fez uma experiência com as criancinhas bem pequenas. Ele deu balas para elas e as criancinhas gostaram da bala, né? Ele falou, que bala boa, né? Agora vamos fazer uma brincadeira. Eu vou prender aqui um saco de balas nessa árvore e quem chegar primeiro vai ter por prêmio esse saco de balas, vai poder fazer o que bem quiser com essas balas. Para surpresa do antropólogo, como que sai a corrida das criancinhas da aldeia lá da África do Sul? Elas se dão as mãos e vão juntas pegar a bala. Foi aí que ele descobriu o que era. Ele perguntou para elas, por que vocês fizeram isso? Vocês corressem, seria muito mais divertido e quem ganhasse ia ter um prêmio tão fabuloso. E elas responderam, Ubuntu. O Ubuntu está presente na roda de capoeira, como está presente no jongo, como está presente na ciranda, porque é a roda, e é a base, inclusive, do pensamento, o samba de roda, ele está presente na forma de a gente, na forma de se pensar, na forma de construir uma outra humanidade, né? Um outro pensamento. Então, esse é o significado que a gente tem na capoeira. E a capoeira, eu passei 10 anos, mais de 10 anos fora de Campinas, eu trabalhando na Prefeitura de São Paulo, com esporte e lazer, e depois eu fiquei como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. Lá eu trabalhei com o Gil, né? Me chamou. Foi até onde eu encontrei o mestre Esquimão, foi lá em Araçatuba, né? Oi? Tarzan, quilômetros. E o Tarzan aqui. Então, pude correr um pouco pelo Brasil e um pouco para fora. E nas vezes que a gente viajava, às vezes até com o Gilberto X, em alguns países nós fomos, o grande embaixador da cultura brasileira era o capoeirista. Sempre. Em todos os lugares, em qualquer cidade do mundo afora, tem lá um mestre de capoeira. E a partir dele, inclusive, vários estrangeiros começam a estudar o português, porque normalmente o mestre não fala o idioma inglês, o alemão, o que seja, não chega falando, e mesmo os cantos são em português. Aí ele faz com que o pessoal comece a se estimular a estudar o português. Então, e hoje a capoeira está espalhada, o dado que eu tinha, em 120 países. Há países como a Austrália, que são centenas de milhares de pessoas que praticam capoeira. Inclusive é muito demandado. Israel tem mais de 9.000 praticantes. É uma coisa assim... Na escola. Intensa, né? Nos Estados Unidos e Europa, aí nem se fala. Né? Qualquer cidade que vai, tem um brasileiro, tem uma roda e um mestre de capoeira.